O que aconteceu ontem foi o indiciamento, né? Ou seja, a Polícia Federal terminou o inquérito e disse, olha, nós colhemos indícios, por isso o indiciamento, colhemos indícios de eventual cometimento, no nosso entendimento, Polícia Federal, do cometimento ou da possibilidade de cometimento daquele crime, por essa figura, e remetemos o nosso inquérito ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal vai olhar, vai concordar, vai discordar, vai pedir mais detalhes, vai pedir investigações mais aprofundadas e vai ou não submeter aquilo ao Poder Judiciário, no caso ao Supremo Tribunal Federal, porque é lá que o caso está. É a primeira e última instância por serem figuras que detêm ou detinham foro privilegiado, crimes federais. E a partir daí o Judiciário vai acolher ou não, mas o fato é que a partir do momento em que essa denúncia da Polícia Federal chegar à Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria eventualmente acolher essas denúncias, aí começa o processo em si, né? Aí começa a tomada de depoimento, aí começa o direito à defesa, vai ser exercido o direito à defesa, porque os réus vão ter o conhecimento pleno das acusações que são feitas contra eles, das provas que embasaram aquelas acusações e vão poder se defender das acusações para que sejam submetidos a um julgamento justo, né? E ao longo do processo, para que o julgamento seja justo, eles têm de ter amplo e restrito direito à defesa, como qualquer brasileiro tem amplo e restrito direito à defesa e presunção de inocente. Todos nós somos inocentes até que quem nos acusa prove o contrário. Isso deve se desenrolar, é um processo longo, são 37 indiciados, dentre eles generais de 4 estrelas, ex-presidente da República, presidente de partido político, enfim, não é um processo qualquer, né? É um processo espinhoso, digamos assim, que envolve uma figura muito popular, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ministros do Supremo Tribunal Federal, ouvidos pela Folha de São Paulo, avaliam que o julgamento de Bolsonaro, de militares e de aliados deve ocorrer já no primeiro semestre do ano que vem, para evitar que esses casos se arrastem para 2026, porque em 2026 tem eleição presidencial. 3 ministros e auxiliares ouvidos pela Folha, sob reserva, são 11 ao todo, a Folha ouviu 3, pouco menos de 30%, portanto, dizem que a conclusão dos processos no próximo ano é relevante para evitar o prolongamento das discussões sobre as investigações. Ainda são bem vistas no Supremo as ideias de dar uma resposta definitiva para o caso antes do pleito de 2026 e o início do cumprimento de eventuais penas antes do início do processo eleitoral. Ou seja, se alguém tiver de ser preso, vai ser preso antes do início da campanha eleitoral, para que este certamente será, se vier a acontecer, mas para que não seja o tema único, exclusivo, predominante da campanha eleitoral de 2026. A Polícia Federal encerrou ontem as investigações sobre os planos golpistas elaborados por Bolsonaro e aliados para reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. O relatório final da investigação foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes. São cerca de 800 páginas que trazem o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, inclusive com aquela possibilidade de assassinato de autoridades como do presidente eleito Lula, do vice-eleito Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. É uma preocupação que a justiça deve ter, Paulinha e Galvão. A justiça tem o tempo dela, né? Em tese, é um calendário absolutamente apartado de qualquer outro calendário, por exemplo, do calendário político eleitoral. Mas esse é o mundo ideal, né? No final das contas, as coisas se misturam. O julgamento do Mensalão, por exemplo, foi, não diria que ele foi reservado, mas ele aconteceu ao longo do ano de 2005, que era um ano também entre eleições, né? Exatamente nesse caso aqui, 2005, 2025, 2006 teve eleição, 2026 vai ter eleição. Mas difícil que esse não seja... Imaginem, se chegarem à conclusão que são culpados e colocarem essa gente toda na cadeia, não sei se vai sobrar espaço para falar sobre alguma outra coisa na campanha eleitoral de 26, né? Acho que é inevitável, cilada Bino, não tem muito o que fazer. Esse aí vai ser um assunto sem parar, Rafa, até ter esse julgamento, porque todo dia agora a gente vê a conta-gotas
as coisas acontecendo. O advogado de um que vai e fala, não, ó, do Mauro Cid, né? Acabou de falar lá na Globo News que sim, o Bolsonaro sabia de tudo. Aí caiu a transmissão, ele voltou e falou, não, de tudo é muita coisa, mas sabia de alguma coisa. Então, assim, uma loucura, né? Fica toda hora pingando alguma coisa. Eu acho que isso vai ficar acontecendo. São 800 páginas que a gente também não conhece, que em algum momento eu acho que a gente também vai conhecer, com todo o detalhamento disso, o que disse um, o que disse o outro, quais as mensagens, né? O que caracterizou. Nossa, vai ser um sem fim disso aí. Acho que é por isso que eu tô cansada hoje, Rafa. Porque eu já tô imaginando essa conversa. Eu tô louca para que resolva já. 2025 já logo rápido. Mas a pressa também é alguma coisa que não pode acontecer nesse caso, né? Eu acho que tem que ser tudo muito bem apurado, muito bem embasado, feito no foro certo, para não dar nenhum outro tipo de problema lá na frente, porque... É isso que é importante, que as coisas sejam as claras, corretas, no rito correto, no tempo que tem que ser, porque tem coisas que realmente vão levar tempo. Mas acho que é de interesse de todo brasileiro que se resolva o mais rápido possível. Eu acho que até de quem não gosta, por exemplo, dessa turma, e até de quem gosta, porque caso, como você falou, eles consigam se provar inocentes, que se provem inocentes, né? Sim. O mais rápido possível. Então... imagino que seja do interesse geral da nação que isso rapidamente se resolva. Imagino eu aqui, não sei, posso estar errada. Mas acho muito difícil, concordo com o Rafael quando disse que a justiça tem o seu tempo, né? Seria o ideal que não se misturasse com o tempo das eleições, mas diante de tudo que a gente está vendo aí, acho muito difícil. Mas seria ideal por quê? Obviamente que esse assunto tem tudo a ver com a política, mas quanto menos a gente politizar, quanto menos se abrir brechas para que haja reclamações de politização, é melhor. E aí eu lembro, por exemplo, do ministro Barroso, que há alguns meses, né, soltou lá que nós derrotamos o bolsonarismo, né? Aí ontem ele foi perguntado sobre o assunto, ele falou, não, só vou falar nos autos, tal. Então ele aprendeu, né? Ele percebeu que não é legal misturar a política com essas questões. Da mesma forma, o ministro Alexandre de Moraes, para não politizar, ajudaria também se ele se declarasse impedido de participar do julgamento, porque ele é vítima, ele é vítima, né? Ele é uma das figuras que seriam assassinadas, então ele é vítima. Então acho importantíssimo que se reduza ao máximo as possibilidades de se julgar que qualquer tipo de decisão tenha caráter político, porque a gente está vendo aqui, né? Vou lembrar uma frase que o Rafael gostava de falar, não sei se ele continua falando, cada enxadada uma minhoca, né, opa. Rafael? Né? É impressionante, né? As informações que estão surgindo, mas da mesma forma que a gente se sente estarrecido diante de tudo isso, eu acho que não há muita surpresa, né? A gente perceber, hoje você relembrou bem, Paula, o advogado lá do Cid dizendo que o Bolsonaro sabia de tudo, mas depois voltou atrás. Se a gente voltar um pouquinho em 2020, em maio de 2020, o que o Eduardo Bolsonaro disse quando foi perguntado sobre a ruptura, se aconteceu ou não? Ele falou, não é se vai acontecer, é quando. Então o Eduardo Bolsonaro disse isso com todas as letras. E aí a gente volta um pouquinho atrás, eu falei isso ontem na CBN, acho que é importante a gente lembrar isso, uma entrevista dada por Jair Bolsonaro em 1999 à TV Bandeirantes, em que ele diz textualmente, né, que não haveria condição nenhuma de se consertar o Brasil pelas eleições, por voto, né? Ele disse que tinha que acontecer uma guerra civil, através de voto não muda nada, vamos fazer o trabalho que o regime militar não fez. Vão morrer 30 mil? Tudo bem, tem que matar o FHC, ele falou com todas as letras. Então qual é a surpresa agora se ficar comprovado que o Bolsonaro estava lá planejando o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes? Não é surpresa nenhuma, porque em 99, enquanto deputado, ele falou ao vivo, na televisão, que tinha que matar o presidente FHC. Aliás, se a gente voltar um pouco mais no tempo e lembrar da razão pela qual ele foi expulso do exército, a gente também não vai se surpreender com esse plano de assassinato de 3 pessoas, né? Ele foi expulso do exército quando descobriram a intenção dele de explodir uma bomba num quartel
para deflagrar uma campanha por reajuste de soldo. Então, né? acho só uma pequena correção, Rafa. Ele não foi expulso, ele saiu do Exército porque ele foi eleito vereador, mas ele passou por um processo justamente porque ele ameaçou, descobriram lá um plano, né, de que ele queria explodir bombas para ter aumento de salário para os militares. E aí, o que aconteceu? Ele começou naquele processo todo, acabou sendo absolvido naquele processo, mas aí foi eleito vereador, ele virou um sindicalista dos militares. Eu estava no Exército nesse momento, né? Eu fiquei no Exército durante 7 anos, em 88 eu já estava lá no Exército, né, como oficial do Exército. Então eu acompanhei isso, eu acompanhei a forma como os pares, né, os tenentes tal, falavam do Bolsonaro quando ele saiu do Exército. E aí, até uma coincidência, Rafa, porque eu achei importante trazer isso aqui, e eu trouxe aqui, eu anotei. Quando o Bolsonaro saiu do Exército, o Noticiário do Exército, que é um veículo de comunicação diário, publicado todos os dias, saiu com um editorial de primeira página. Isso não acontecia. Era um jornal normal tal, saiu com um editorial inteiro de primeira página. E aí eu trouxe aqui um trecho desse editorial, o que os militares achavam de Bolsonaro naquele momento. O Exército tem tradicionalmente utilizado todos os meios legais para extirpar de suas fileiras aqueles que deliberada e comprovadamente desmerecem a honra militar. Então, aí prossegue, está terminando aqui. Tornaram assim estranhos ao meio em que vivem, o Bolsonaro e o colega dele que estava envolvido nesse plano, e sujeitos tanto à rejeição de seus pares como a serem considerados indignos para a carreira das armas. Então Jair Bolsonaro, quando saiu do Exército, foi considerado indigno para a carreira das armas. E aí a gente vê que ao longo do tempo, passou lá 30 anos lá no Congresso, como um sindicalista dos militares, porque é isso que ele fazia, defender, e aí, obviamente, que aí ele começou, né, a angariar o apoio dos militares. E aí, né, porque ele foi eleito e tal, já é outra história. Mas isso explica, né, o fato de que muitos desses militares que naquele momento, né, tinham esse sentimento aqui em relação a Bolsonaro, acabaram mudando de opinião porque se sentiram beneficiados pelo que ele estava fazendo lá, né? Melhorando o salário. Se você olhar o salário dos militares nesses últimos 4 anos de Bolsonaro, eu sei porque eu tenho vários colegas, eu saí como tenente, mas meus colegas continuaram e vários hoje são coronéis da reserva, né? E eles têm um salário muito bom, entendeu? E aumentou muito nesse período do Bolsonaro, então isso explica muita coisa, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.